Já diz o velho ditado: prevenir é o melhor remédio. E quando se trata de açúcar alto no sangue, o melhor a se fazer é ficar atento aos sinais e se cuidar para não desenvolver o diabetes. A doença é detectada através do exame de glicemia, realizada para mensurar a quantidade de glicose, uma molécula resultante da quebra dos diferentes tipos de açúcar no sangue. Quando a taxa está alta, normalmente está relacionada ao diabetes, mas pode também estar associada a outros problemas de saúde. Vamos abordar essas doenças logo mais. O diabetes é caracterizado pelo alto índice de açúcar no sangue. Esse aumento do açúcar pode ter relação com vários fatores, como sedentarismo, dietas desequilibradas, obesidade e até o próprio envelhecimento da população. Todas as células do nosso corpo precisam de glicose para obter energia. Por isso, qualquer alteração no metabolismo de carboidratos pode trazer graves consequências para a saúde. O diabetes já afeta a vida de mais de 400 milhões de pessoas em todo o planeta. No Brasil, estima-se que atinja 8,9% da população. Mas o que significa glicemia alta? A glicemia alta pode estar relacionada a vários quadros já citados: a diabetes, a sepse, o infarto, a Covid-19, a acromegalia, hipertireoidismo e síndrome de Cushing, entre outros. É muito importante buscar um endocrinologista quando percebe-se que os exames de rotina apresentam glicemia de jejum acima de 100 mg. Nessa faixa ainda não é caracterizada a diabetes, mas já a intolerância à glicose. Normalmente, quadros em que a glicemia está acima de 500 mg são considerados emergências médicas. As pessoas com valores mais baixos, mas ainda assim considerados altos, podem ter problemas em longo prazo, se não reduzirem os valores do seu sangue, já que a glicose pode levar à inflamação crônica dos vasos sanguíneos e dos nervos, podendo desenvolver problemas de saúde graves, como problemas do coração e do cérebro, incluindo infarto e AVC. Pode desenvolver também cegueira, problemas nos nervos, insuficiência renal e alteração nos vasos das pernas e maior risco para a amputação dos membros. Normalmente, a maior parte dos casos de glicemia alta estão relacionados ao diabetes. Esse quadro normalmente é relacionado ao consumo alto de alimentos ricos em carboidratos, como doces, pães e farináceos e ultraprocessados. No entanto, outros fatores podem estar relacionados ao seu aparecimento, como o consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o estresse, a ineficiência dos hormônios insulina e glucagon. Além disso, situações de estresse como infecções ou cirurgias também podem ser causas da descompensação da glicemia, não relacionadas ao diabetes. Mas então, como baixar a glicemia alta? Existem vários fatores que podem influenciar na glicemia alta, como a alimentação, com a quantidade e tipo de carboidratos, além das quantidades dos outros macronutrientes e de fibras, atividade física e sedentarismo. Ao realizar exercícios, os músculos conseguem absorver alta quantidade de glicose, mesmo com a presença de pouca insulina. Mas tudo depende da intensidade e quantidade dessas atividades. Medicamentos. As doses, horários de ingestão e até a interação entre os remédios podem ter relação com a glicemia de um paciente. E os fatores biológicos. Existem pontos importantes como a distribuição de gordura no corpo, o estresse, a quantidade e qualidade do sono, período menstrual, presença de alergias ou mesmo de doença celíaca, que podem influenciar nas doses sanguíneas de glicose. O ambiente. Fatores como temperatura, altitude e presença de queimaduras de pele também podem ter alguma influência. E também o comportamental. As decisões tomadas pelo indivíduo, bem como as suas relações interpessoais e pressões que recebe da sociedade, também são fatores. No entanto, quando pensamos nos fatores mais controláveis da glicose no dia a dia, a alimentação é o que mais vem à mente. Por isso, vamos abordá-la um pouco mais. Você vai conhecer a alimentação para reduzir a glicemia. É importante saber o que incluir na dieta e quais os alimentos é melhor evitar quando há o excesso de açúcar no sangue. Então vamos lá, o que comer e beber. Primeiramente, as fibras.
A fibra é um item importante para controlar o açúcar no sangue, já que ela passa intacta pelo sistema digestivo. Essa característica da fibra torna a absorção do alimento mais lenta, evitando picos de glicemia no organismo. Portanto, consuma mais aveia, pão integral e vegetais. E frutas com baixo índice glicêmico. As frutas são alimentos saudáveis e que devem fazer parte da dieta com regularidade. No entanto, pessoas com hiperglicemia devem tomar cuidado com a quantidade de frutose, o açúcar natural, presente nesses alimentos. Vale destacar que as frutas têm grandes diferenças de composição e índice glicêmico, ou seja, a velocidade de absorção dos carboidratos e seu impacto nos níveis de glicemia. A recomendação é investir em morango, abacate, coco, banana, kiwi, laranja com bagaço, maçã e pera. As oleaginosas. Itens como nozes, castanhas e amêndoas são boas opções para controlar os níveis de açúcar no sangue. As oleaginosas são fontes de fibras, gorduras boas, proteínas e contribuem para a saciedade. E a água. A água é essencial para a hidratação do organismo em todos os cenários. A bebida é insubstituível e auxilia no controle de várias alterações metabólicas, como na hiperglicemia. Dê preferência também para gorduras saudáveis. O tipo de gordura escolhida também pode afetar a hiperglicemia e o risco de diabetes. Escolha as gorduras saudáveis, como as do azeite, de peixes gordos, como o salmão e o abacate. E as leguminosas. Consumir feijões, lentilha, ervilha, grão de bico e soja é uma boa alternativa, já que são fontes de proteínas vegetais e apresentam menor impacto nos picos de glicemia que os cereais, por exemplo. Agora, veja bem o que você deve evitar. Para começar, os carboidratos simples. O consumo de carboidratos simples impacta bastante a glicemia, já que ao ser ingerido é transformado rapidamente em glicose na corrente sanguínea. Portanto, é preciso evitar o consumo de açúcar e farináceos refinados, ou seja, doces em geral, como bolos e sorvetes, bebidas açucaradas e também pães, arroz branco, batata, massas e biscoitos. Evite também frutas com alto índice glicêmico. Entre essas frutas com alto índice glicêmico e que devem ser evitadas apenas nas dietas que visam o controle glicêmico estão a melancia, a ameixa e a tâmara. Com médio índice glicêmico que devem ser consumidas com moderação estão o abacaxi, o mamão e os figos secos. Aqui cabe uma observação sobre o consumo de sucos, principalmente a versão coada. A bebida aumenta a concentração e a absorção da frutose pela corrente sanguínea, que ocorre de uma forma acelerada. Portanto, para aqueles que devem controlar os níveis de glicose no sangue, o ideal é comer as frutas em sua integralidade. É claro, você deve evitar também as bebidas alcoólicas. Quem está tentando controlar as taxas de açúcar no sangue deve evitar o consumo de álcool. A bebida pode causar tanto hipoglicemia quanto hiperglicemia, já que altera a liberação de glicose pelo fígado. A situação fica ainda mais grave quando o indivíduo ingere medicamentos para o controle de diabetes ou consome o álcool após longas horas sem se alimentar. Lembrando que não existem quantidades seguras de álcool que são recomendadas para a população em geral. Mulheres adultas não devem consumir mais de uma dose diária e homens adultos não mais que 2 doses diárias de bebidas alcoólicas não açucaradas, quando pensamos em glicemia. É importante evitar também as gorduras saturadas. Ingerir refeições gordurosas, como frituras, carnes vermelhas e ultraprocessados, também aumenta a glicemia no sangue logo após o consumo. A gordura saturada costuma demorar para ser digerida e deve ser evitada. Agora, finalmente, vamos ver quais são os sintomas do excesso de açúcar no sangue. Eles podem ser discretos, mas quem observa as reações do próprio corpo pode reconhecer esses sinais que merecem atenção e também uma ida ao médico. Você vai conferir 10 sinais da taxa de açúcar elevada no seu corpo, começando pela sede ou boca seca. É importante notar se você sente sede minutos após beber água. Isso pode ser um sinal de que precisamos repor líquidos porque as nossas células estão saturadas de açúcar. Fique atento também à sua urina. Pode ser consequência do aumento na hidratação,
mas costuma gerar idas ao banheiro mesmo durante a madrugada. Emagrecimento repentino. A perda de peso sem fazer dieta é sinal de alerta para a saúde. Nosso metabolismo pode estar alterado e os rins podem estar sobrecarregados para eliminar o excesso de açúcar. E o quarto sinal que o corpo dá é o excesso de apetite. Quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados, menor volume de glicose pode estar disponível para as células. Para obter energia, o organismo vai continuar demandando comida. Fique atento também com a cicatrização. As feridas, mesmo que pequenas, demoram a cicatrizar. Sinal de que veias e artérias podem estar obstruídas pelo açúcar e o sangue não chega como deveria na região do corpo que necessita de regeneração. O sexto sinal do açúcar alto no corpo está na pele. A pele pode ficar seca e apresentar prurido, ou seja, coceiras. Verifique também se há manchas escuras na região do pescoço e axilas. E o número 7, infecções por fungos. O organismo fica mais vulnerável a infecções causadas por fungos e bactérias, como a candidíase vaginal em mulheres. O excesso de açúcar favorece a reprodução e desenvolvimento de micro-organismos. O oitavo sinal é a irritabilidade. É bastante comum que os desequilíbrios nos níveis de açúcar no sangue afetem o comportamento, aumentando a predisposição para quadros de ansiedade, irritação e até depressão. E o açúcar alto no sangue também impacta no desânimo, fraqueza e cansaço. A fadiga, aparentemente sem motivo e frequente, pode ser um indício de que o nosso organismo não tem sido capaz de absorver e conservar a glicose de modo adequado. Os picos de glicemia reduzem o nosso estado de alerta, provocando sensação de sono e cansaço. E o 10º sinal do açúcar alto no sangue é a visão embaçada. Mesmo as células oculares sofrem com desequilíbrio no metabolismo. A visão pode ficar momentaneamente prejudicada pela desidratação provocada pelo excesso de açúcar no sangue. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já sentiu algum desses sintomas? Você tem controlado a taxa de açúcar no sangue? O que você tem feito? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Não esqueça também de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no É Saúde e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma dica importante. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.